Vou explicar um pouco para vocês agora sobre os fundos que as pranchas têm, tá? Então, aquele conceito que eu falei sobre materiais é super importante aqui nesse caso também, porque a busca de uma prancha de surf e de um surfista é pelo equilíbrio, até o equilíbrio dentro da água, não cair da prancha, mas esse equilíbrio é entre velocidade e manobrabilidade. Então, o fundo da prancha, ele é um elemento de várias variáveis, né, de um mix enorme de combinações, outline, rocker, borda, dome deck, fundo, quilhas, posição das quilhas, flexibilidade das quilhas, tudo isso são variáveis para uma equação que é chegar na prancha mágica, que é a mais veloz e mais solta ao mesmo tempo. Então é esse equilíbrio entre velocidade e manobrabilidade. Então por que o fundo contribui para isso? Se, por exemplo, a gente colocar um full concave, ou seja, um fundo côncavo, um fundo bem para baixo, para dentro, imagina um barco catamarã, tá? Ou seja, ele tem duas bananas e não tem nenhum apoio no meio. Esse barco ele tem dificuldade de fazer uma curva fechada. Ele tem muita facilidade de andar com velocidade para frente. Então é um fundo que dá projeção e velocidade, mas tira a manobrabilidade. Por outro lado, você pode fazer um fundo o contrário do concave, um fundo convexo, chama V-bottom. É um fundo tipo uma escuna, o barco escuna. É muito fácil fazer uma curva bem fechada, porém é um fundo que não projeta tanta velocidade. Então todas as variações de fundo, o concave, o double concave, ou seja, duas concavidades no fundo da prancha, uma variação de concave para V-bottom na rabeta, ou seja, ela é côncava aqui e convexa no finalzinho da rabeta, porque vai dar velocidade no pé da frente e manobrabilidade no pé de trás. A perna de trás, na hora que apoiar na rabeta da prancha, vai fazer com que ela vire fácil de um lado para o outro. Tudo isso são combinações de fundo para chegar naquela equação que eu falei de o máximo de velocidade para o máximo de manobrabilidade, para não ficar uma prancha dura ou não ficar uma prancha que não corre, que não anda. Então assim, imagina o fundo mais básico possível, é o flat, é o fundo que vai ficar chapado na água. Ele é um fundo super funcional, porque o objetivo da prancha é boiar. Então esse fundo é o básico, é o primeiro de todos. Depois do flat você tem essas variações de concave, V-bottom, double concave to single concave no fundo, single concave to V-bottom no fundo, ou V-bottom no pé da frente e concave no pé de trás, e todas essas variações com aquele objetivo que eu falei, de deixar uma prancha equilibrada, velocidade e manobrabilidade. A Magic, essa empresa que a gente concebeu, ela tem uma diferença em relação a todas as outras do mundo. A gente é o único parceiro da Siemens com os softwares de simulação de fluido dinâmica. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês, o tipo de fundo, a profundidade, a curva da prancha, a borda, tudo isso que impacta nessa equação de velocidade e manobrabilidade, a gente consegue testar e simular digitalmente num gêmeo idêntico. Ou seja, a gente tem uma prancha igualzinha a essa, só que virtual, que a gente consegue fazer igual aquele túnel de vento que tinha para carro. Hoje em dia ele é feito digital, com o mesmo software de fluido dinâmica, né? Principalmente Fórmula 1, carros de alto desempenho, são simulados digitalmente no 3D, com esse simulador que a gente também usa para prancha de surf. Ou seja, como é que funcionava antigamente? O shaper esculpia um fundo, fazia um concave lindo, uma borda baixa, um dome deck acentuado, um bico de ponta, uma rabeta fina, e entregava para um atleta surfar. O atleta surfava e respondia para o shaper: a prancha ficou boa ou a prancha ficou ruim. Isso sempre me incomodou muito por ser uma empresa de dados. A Magic é uma empresa de tecnologia e dados. Isso nunca me alimentou, isso sempre me deixou com uma carência de informação precisa. Eu queria saber quanto boa, eu queria saber que velocidade ela atingiu, qual é a força de uma rasgada, qual é a intensidade de uma curva. Então esse software que a gente usa ajuda a gente a responder várias dessas perguntas e ajuda a gente a economizar muito tempo, porque ao invés da gente ter que fazer uma prancha, entregar para um atleta, o atleta surfar, dar uma resposta subjetiva, abstrata, como boa ou ruim, lenta ou rápida,
e a gente ter que fazer outra prancha tentando ajustar baseado nesse feedback subjetivo, a gente faz uma prancha, desenha ela no 3D, analisa ela numa simulação de fluido dinâmica e sabe exatamente quantos metros por segundo e que força que ela vai ser aplicada numa curva de borda, quanto que essa prancha vai andar por cima d'água, quanto que ela vai andar de rail, né, ou seja, de curva mesmo, na diagonal. E a gente já tem a informação prévia de como essa prancha vai funcionar na realidade. Depois de vários testes, a gente simula 5, 6, 10 modelos diferentes, a gente descobre qual é a prancha que vai ter maior eficiência. A gente tem a capacidade de simular digitalmente e saber se a prancha vai funcionar ou não com muito mais velocidade e mais assertividade técnica, ou seja, precisão de dados.